Uma produção Domínio Público Audiolivros de Jaime Maciel, Fundação SCP, Alexandria. Narrado pelo autor. É estranho pensar que a raça humana jamais terá conhecimento da maior tragédia que já atingiu esse mundo. Uma cicatriz invisível, uma perda irreparável e ainda assim impossível de ser lamentada. Algo muito parecido com isso, ainda que em minúscula proporção, teria acontecido no ano 48 a.C. Durante a Segunda Guerra Civil Romana, Júlio César estava sitiado na cidade de Alexandria e, com o inimigo se aproximando com sua frota naval, decidiu atear fogo aos próprios navios, a fim de bloquear o seu acesso. Bem, o fogo acabou se espalhando e incendiando a biblioteca local junto com parte da cidade. Acontece que a biblioteca de Alexandria, teoricamente, abrigava uma quantidade incalculável de conhecimento, que agora estaria perdido para sempre. Uma perda considerável? Talvez. Mas não é nada perto do que aconteceu em 2012, na região da península de Yucatán, no México. Mas vamos devagar. Antes de falar sobre o incidente de Yucatán, que é como o evento ficou conhecido na Fundação, é importante dizer como esse caso chegou nas minhas mãos. Naquela época, eu ainda era um novato na Fundação. Estava me sentindo como um personagem de Arquivo X, estudando e encobrindo o rastro das entidades SCPs. Um dos meus supervisores tinha ficado impressionado com o meu trabalho no caso de um SCP que devorava pessoas aleatórias e as substituía por idênticas cópias biomecânicas. Uma loucura, eu sei. Mas se você procurar na internet, vai ver que fui bem convincente em justificar o fato de uma garota inglesa funcionar à base de gasolina e soar como um motor V8 quando examinada com um estetoscópio. A entidade não foi capturada, mas a engenharia reversa feita nas máquinas deixadas no lugar de suas vítimas serão capazes de evoluir os conceitos da engenharia mecânica em quase um século, quando as pesquisas forem concluídas. É um processo lento e trabalhoso, já que até hoje apenas um exemplar pôde ser recuperado antes de se autodestruir. O engenheiro, como é chamado o SCP-98, equipa todas as suas criações com um dispositivo de autodestruição, que a desintegra imediatamente caso a resistente pele sintética seja rompida. Também há a questão ética, já que foi constatado que a pessoa substituta mantém todas as memórias e emoções da vítima, no que pode ser descrito como um legítimo backup. Arranjamos para que a garota, que até então não fazia ideia de que era uma máquina, participasse de um programa de TV a cabo chamado My Strange Addiction, onde a sua necessidade de ser abastecida por gasolina, de preferência aditivada, segundo ela, era exposta como um vício incomum, pendendo para a área da desordem psicológica. Sua família foi colocada no programa de proteção e tudo foi rapidamente esquecido. Hoje, tanto a família quanto a máquina estão cientes do acontecido e contribuem de livre e espontânea vontade com as pesquisas, que consistem basicamente de escaneamentos periódicos na sede da Fundação em Londres. Com o departamento inteiro orgulhoso de seu mais recente engodo, fui presenteado com o caso do SCP-101, a quem dei o nome de Alexandria. A Fundação havia sido notificada sobre um possível SCP na região depois de uma explosão de amnésia entre a população local. Muitos moradores estavam convencidos de que haviam viajado no tempo de várias épocas do passado, o que causou um grande alvoroço entre as autoridades mundiais. Logo,
A cidade estava infestada de agentes da Fundação procurando por evidências, e não demorou muito para que a criatura fosse localizada nas gravações das câmeras de segurança. Sua aparência se assemelhava à de uma aranha com cerca de 3 metros de altura, porém com 6 patas ao invés de 8, e no centro, ligando os membros, apenas uma esfera negra. Não parecia agressiva, mas espalhava o pânico por onde passava. Várias filmagens mostravam pessoas fugindo, mas uma delas, gravada no lado de fora de uma lanchonete, mostrou claramente um homem jogando uma garrafa na direção da criatura e caindo ao chão no instante seguinte. Após encontrar e interrogar o homem, suas memórias dos últimos 10 anos haviam sumido. Começaram a desconfiar de que, ao se sentir ameaçada, a criatura acabara afetando as memórias não só desse homem, mas de todas as pessoas na península de Yucatán, em um raio de vários quilômetros. Aquilo pôs em dúvida as teorias iniciais ligadas à viagem do tempo, já que justificaria a impressão de um salto temporal devido ao vácuo de memória. O preocupante foi quando se verificou que as pessoas que se encontravam mais próximas à entidade na ocasião, inclusive o homem em questão, estavam perfeitamente convencidas de que sofreram de um envelhecimento súbito, enquanto as que estavam mais afastadas insistiam na história da viagem no tempo. Um difícil quebra-cabeças, não é mesmo? O que teria acontecido a essas pessoas, afinal? Envelhecimento súbito ou viagem no tempo? Até hoje esse assunto é discutido com seriedade na Fundação. Na época, atribuímos a culpa a um narcótico colocado na água da região por inimigos de um dos cartéis de droga do local, que por sua vez pressionou os moradores a manterem silêncio sobre o ocorrido, e a história acabou ficando por isso mesmo. A Fundação retirou-se sem capturar a criatura, frustrada por não ter descoberto uma forma de viajar no tempo, e com esse mistério para resolver. Acontece que ontem, enquanto eu folheava alguns arquivos, Ted, minha entidade SCP de estimação, me chamou a atenção para esse arquivo. Me aconselhou a me deitar e fechar os olhos e disse que me contaria tudo o que sabia sobre esse SCP. Eu já comentei anteriormente sobre as origens de Ted, mas foi só recentemente que percebi que ele não só se alimenta da minha energia, como também é extremamente seletivo quanto à forma de preparo da sua comida. Quando o questionei sobre os motivos para ele resolver me contar algo tão importante assim do nada, ele me fez enxergar as coisas sob a sua perspectiva. Eu, como hospedeiro, faço todo o trabalho difícil. Trabalhar, comprar comida e etc. Ele, por sua vez, se alimenta da energia resultante desse esforço. Mas como o meu estado de espírito influencia no sabor, seja lá o que isso quer dizer, ele se encarrega de me ajudar com o meu trabalho e bem-estar, na medida do possível, com conselhos e informação. Ele não poderia ter sido mais claro. Guardei os arquivos em seus devidos lugares, fui até o meu quarto e me estirei na cama. Fiquei ali, esperando Ted chegar. Eu o teria levado nos braços de boa vontade, como sempre fazia, mas ultimamente ele tem insistido na ideia de ficar vagando pela casa por conta própria. Eu até entendo, afinal, nem todo mundo gosta de ficar trancado o dia inteiro como eu. Quando senti as suas leves patinhas caminhando sobre o meu peito, minha mente foi sendo tomada pouco a pouco por várias ondas de imagens, sons e cheiros. Eu estava na mente da criatura. Assistia às suas memórias em primeira pessoa, a Aranha Negra, o SCP-101,
Alexandria. Vagava por infindáveis planícies. Era noite e ela sabia ser praticamente invisível na escuridão. Não havia pensamentos em sua cabeça. Na realidade, ela sequer tinha uma cabeça. Tudo o que se passava pela sua mente vinha da esfera, que era o seu centro, cercada de longas patas negras como a noite. A criatura só pensava em se alimentar. Não que estivesse com muita fome, mas ansiava pelo prazer de comer. Corria silenciosamente procurando alguma presença, até que finalmente encontrou. Uma grande criatura e seus filhotes, todos recheados da suculenta energia pela qual ela tanto ansiava. Aproximou-se sorrateiramente. A presa, parecendo sentir o seu cheiro, levantou a cabeça. Ela, então, a fez esquecer de ter sentido seu cheiro. Um dos seus pescoços, o que pulsava mais vigorosamente, acabou ficando exposto, e sem nenhuma hesitação, ela afundou uma de suas afiadas garras nele. Imediatamente, absorveu as memórias do ataque, deixando sua vítima sem reação. Lentamente, começou a devorar as memórias dos milênios vividos por aquele ser. Os dois sóis se revezavam no horizonte com o passar dos dias, e ela continuava devorando em êxtase cada memória. Fora a sua melhor refeição em muito tempo, o que a deixaria estufada por tempo suficiente para que pudesse dormir por alguns anos. Sentia que era uma pena não poder deixar aquele corpo vivo, mas com o seu próprio corpo, frágil como era, não podia arriscar. Um único golpe direto daquela coisa e sua existência chegaria ao fim. Antes de sair, viu os 5 filhotes no ninho. Não eram pequenos demais para sobreviverem sozinhos, mas neles não havia memórias o suficiente para valer a pena. Decidiu deixá-los viver por mais alguns milênios e voltar quando o banquete valesse realmente a pena. Deixando a carcaça recém-consumida de lado, caminhou até a entrada do ninho, onde as criaturinhas de 3 cabeças, já com metade do seu tamanho e com cerca de 1/10 do tamanho de sua falecida mãe, rugiam em desafio. Apagou as memórias dos 5 sem nenhuma dificuldade e foi embora. Ela sabia que alguns seres podem ser muito vingativos e que, se não tomasse cuidado, poderia ser vítima de vingança se fosse pega desprevenida. Caminhou até o pé da montanha onde gostava de descansar, mas antes que suas patas começassem a subir, seus sentidos ficaram confusos e acabou desmaiando. Acordou em uma floresta à beira da estrada. Uma caminhonete passou levantando poeira e me lembro da sensação de profundo pavor percorrendo aquele estranho corpo. Eu me lembro que na pele de Alexandria, aquilo era o equivalente a ser transportado para um planeta alienígena. Pior ainda, era não só um outro mundo, mas também outra realidade. Caminhou em direção às luzes do que parecia uma vila. Tinha em sua mente que luzes eram quentes e calor era bom. Foi caminhando cautelosamente, as patas deixando buracos no chão de terra. Foi então que deu de cara com várias criaturas, pequenas e finas, que se erguiam em 2 patas. Uma acabou tropeçando e caindo bem no meio de suas pernas. Era uma senhora e estava absolutamente apavorada. A aranha também se assustou. Fazia muito tempo que não conhecia uma espécie nova. Resolveu provar um pouco das memórias daquele ser, mas quando deu por si, já tinha abocanhado metade. De posse das memórias da velha senhora, chegara à conclusão de que os humanos não guardam muita coisa na cabeça,
e nem vivem por muito tempo. Aquela espécie não servia como presa. As lembranças do SCP-101 que me foram mostradas por Ted foram confusas, pois, embora eu saiba o que aconteceu em Yucatán, na memória de Alexandria, tudo parecia estranho e assustador. Quando estava indo embora, alguém teve a brilhante ideia de lhe atirar uma garrafa. Eu ainda lembro, ainda lembro a dor que ela sentiu. Deve ter acertado alguma parte sensível, imagino. Durante toda a sua existência, só fora ferida 2 outras vezes, e ambas por objetos arremessados por suas presas. Não era uma coisa comum de acontecer, mas isso a fez entrar em estado de alerta. Havia nas memórias daquela senhora algumas referências a armas de fogo, facas e uma imensa variedade de objetos que, se lançados contra o seu frágil corpo, certamente a mataria. Decidiu se retirar com um ataque em área que consumiu toda a energia adquirida em sua última caçada. Foi uma manobra evasiva que apagava a memória recente de todas as criaturas ao redor, a fim de facilitar a fuga. A habilidade também remendava os espaços vazios deixados pela falta de memória. O que agora percebo explica o fato de que as pessoas que estavam mais perto dela tinham uma explicação razoável para a perda de memória. Já as que estavam distante ficaram um pouco mais confusas. Bem, a grande e sábia aranha negra se escondeu na mata e consultou as suas memórias e as de todas as criaturas das quais se alimentara até então. Chegou à conclusão de que estava em outro mundo, mais precisamente, em outra realidade, outra dimensão. Para ela, voltar à sua realidade era algo simples e lógico, mas para isso precisava de algo além do seu vasto conhecimento. Vocês já devem ter percebido que, para essa criatura, energia é igual a memória. O salto de volta ao seu mundo exigiria muita energia, portanto, exigiria muita memória. Foi aí que ela se escondeu em uma caverna, e enquanto a Fundação SCP vasculhava a península de Yucatán à sua procura, ela escolhia quais memórias deveria manter e quais deveria transformar em energia. Quando terminou seus cálculos, queimou sem cerimônia cerca de 50 milhões de anos de memórias que acumulara em sua vida. Ela conseguiu voltar para o seu mundo, mas assim como uma explosão nuclear deixa resíduos de radiação, a sua explosão de memórias fez com que a humanidade perdesse algo extremamente valioso: a capacidade de manter suas memórias. Se não acredita, faça você mesmo um teste. Quando você lembra de uma viagem, você vê em sua mente apenas pequenos flashes de imagens e sons, e o cérebro fica ali, patinando, tentando preencher as lacunas. Tente se lembrar o que você fez no último Natal, e se conseguir lembrar de algo mais do que meros retalhos, considere-se afortunado. Para a nossa sorte, ainda temos a internet para lembrar das coisas por nós. Temos filmagens, fotos, mensagens de áudio e etc. Tudo para nos ajudar a lembrar do que jamais deveríamos ter esquecido. Assim como as obras perdidas da Biblioteca de Alexandria, jamais saberemos exatamente o que perdemos. Grandes compositores sendo substituídos por inteligência artificial, engenheiros reciclando invenções. A humanidade ficou mais burra, e agora estamos apenas por um fio. Não me espanta que estejamos regredindo tão rapidamente. Na Europa, se fala em guerra nuclear enquanto se cavam trincheiras. Nas escolas, parece que ainda estamos tentando descobrir o que é um homem e o que é uma mulher. A radiação cósmica deixada pelo SCP-101 pode acabar nos levando de volta à Idade das Trevas.
E é por isso que estou enviando esse relatório detalhado para o Coronel Armstrong. Ou será capitão? Pouco importa. Não que eu ache que eles possam resolver o problema, mas me sentiria culpado se não desse a eles uma chance de tentar. Falando no diabo. Alô? O que você pensa que está fazendo, Garcia? Você está despejando informações confidenciais na internet como se não fosse nada demais. Relaxa, capitão. É, coronel! Dessa vez você passou dos limites. As pessoas estão levando tudo na brincadeira. Vai por mim. No fim das contas, isso vai acabar fazendo mais bem do que mal. Você tem sorte por ter as costas quentes, Garcia. Mas isso não vai durar para sempre. Obrigado, general. Agradeço a sua preocupação. É, coronel! Desculpem a interrupção. Tem algumas outras coisas que vocês precisam saber, mas resolvi contar o que aconteceu ontem, enquanto ainda está fresco na memória. Vai que eu acabo esquecendo, né? Bem, já está na minha hora. Em breve, estarei de volta com mais histórias da Fundação SCP. Você também pode ajudar a espalhar a verdade sobre a Fundação SCP. Para isso, curta e compartilhe esse vídeo. Por ora, eu agradeço a sua audiência. Nos vemos novamente aqui, no canal Domínio Público Audiolivros.